como que aconteceu o meu processo de conversão. Olá, salve Maria, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E até tô achando estranho gravar um vídeo que não seja uma meditação para consagração. A gente tá no meio tempo aí fazendo a consagração à Nossa Senhora e já tô até acostumada, quase que eu falei, sejam bem-vindos a mais uma meditação. Nesse vídeo eu vou contar pra vocês o meu relato de conversão. Eu vou contar aqui como eu me converti à fé católica e eu espero muito que vocês gostem de conhecer um pouco mais sobre mim, de conhecer a grandeza de Deus, né? Porque nada do que aconteceu na minha vida foi mérito meu, foi tudo a ação de Deus, né? A gente vê a ação de Deus, quando a gente se esforça, a gente vê a ação de Deus. Quando você não tá vendo a ação de Deus é porque você não tá se esforçando, você não tá abrindo os olhos, porque Deus age na nossa vida todos os dias, constantemente. Ele manda seu espírito, ele manda os anjos, os santos nos inspiram também a buscar Jesus, então é impressionante como que Deus age muito na nossa vida. E hoje eu vou contar um pouquinho pra vocês de toda da minha trajetória, desde quando eu iniciei o meu processo de conversão de um modo mais profundo, até hoje. Eu vou deixar pra outros vídeos algumas coisas, como por exemplo, meu relacionamento com o Lucas, que dá um vídeo à parte, que eu poderia inclusive gravar com ele. A minha criação também do perfil Sabedoria Católica, que foi crescendo e crescendo, também posso deixar para um outro vídeo, porque tem muita coisa pra falar e esse vídeo aqui ficaria um vídeo de 3 horas e ninguém merece. Antes da gente começar, eu queria pedir de coração pra vocês que vocês se inscrevessem aqui no canal. Eu não sei se você já me conhece, se você já me acompanha lá do Instagram, se você chegou agora, enfim, se inscreva no canal, ative o sininho, assista os vídeos antigos, tem muito vídeo bom por aqui, né? Vídeo sobre feminilidade, catolicismo, vida de santos, tem um pouquinho de cada coisa que gira em torno da fé católica. Temos também uma playlist de consagração à Nossa Senhora, se você quiser se consagrar, quiser saber mais, quiser se preparar junto comigo, tem disponível também gratuitamente aqui no YouTube. Então se inscreve, já deixa o seu like também aqui pra me ajudar, pra fazer com que meu vídeo chegue a mais pessoas, com que esse testemunho seja conhecido por mais pessoas. Comenta aqui embaixo. Primeira coisa que eu quero deixar muito claro, eu não sou um São Paulo da vida. Eu não cristãos e de repente me tornei a maior cristã do mundo, né? Igual São Paulo. A minha história de conversão, o meu relato não é um relato tão surpreendente quanto de pessoas que antes eram totalmente contra e de repente se tornam grandes católicos, né? Uma pessoa que era protestante, que veio católica. Não, eu nasci em berço católico. E embora a minha história seja bem legal, assim, é muito bom ver como que Deus, Nossa Senhora, agiu na minha vida, eu já vou adiantando pra você que não é nada tão surpreendente assim, pra você também não ficar iludido. Eu nasci em berço católico. Minha família é católica, tanto a parte do meu pai quanto a parte da minha mãe. Eles se conheceram inclusive num grupo de jovens. E o primeiro lugar, eu sempre gosto de contar esse detalhe, o primeiro lugar que a minha mãe me levou quando eu nasci, quando ela saiu da maternidade, ela não foi pra casa. O primeiro lugar que ela foi pro Santíssimo. Me apresentou a Jesus. E eu tenho certeza que essa ação da minha mãe foi o que fez com que tudo isso acontecesse na minha vida. E então, durante toda a minha infância, sempre fui à missa. A minha família é uma família de missa. Todos os domingos a gente ia à Santa Missa. Isso vem do meu avô, da minha avó, né? Então, eu sempre estava na igreja, participava das solenidades. Eu achava tudo muito legal. Tinha amigos na igreja. Fiz a catequese, fiz também a crisma. Fiz tudo que eu tinha que fazer para ser uma boa católica. Acontece que aqui existe um grande problema. Eu não tinha um conhecimento da minha fé. Eu não possuía um conhecimento profundo. A minha catequese, gente, foi feita junto com a escola. Eu estudava num colégio católico. E nesse colégio, as aulas que eu tinha de religião já valiam como catequese. Então, minha catequese foi horrível, com todo respeito. Foi muito ruim, eu aprendi muito pouca coisa. E quando eu recebi Jesus, eu não tinha a menor ideia de que eu estava recebendo corpo, sangue e alma e divindade de Cristo. Era uma diversão, pra mim era um pãozinho e realmente eu fico muito triste de lembrar, de pensar que na época eu não tinha convicção e fé nenhuma. Passando o tempo, né, eu recebi a Eucaristia com 8 ou 9 anos, não me lembro exatamente, 10 anos.
E com 13 ou 14 eu fiz a minha crisma. E bem, nesse tempo eu não sabia nada sobre a fé católica. Eu não sabia por que nós éramos devotos de Nossa Senhora, isso porque o meu santuário é mariano. Eu não sabia explicar por que a gente recorria à intercessão de Maria, dos santos. Não sabia no que eu acreditava. Eu não sabia praticamente nada. E não sabia também sobre a necessidade da confissão, dos sacramentos. Não sabia que eu precisava ir à missa todo domingo certinho. Não sabia que tinha dias de preceito. Não sabia que eu tinha que fazer abstinência de carne toda sexta-feira. Ou seja, a minha fé era muito rasa. E em segundo lugar, era também uma espécie de reprodução de costume. E isso é um alerta que eu faço pra vocês. Infelizmente, a fé, pra muitas pessoas, é uma reprodução de costume. A gente vai só reproduzindo aquilo que os nossos pais fazem. Ah, então eu vou na missa porque minha mãe ia e eu vou em respeito a ela. Ah, eu vou batizar meu filho porque toda a minha família batizou, fala que é bom pra criança, então eu vou batizar. Ah, eu acho que tem que conhecer mais sobre o catolicismo, eu vou pôr meu filho na catequese, mas não porque eu entendo que ele vai receber Jesus. Ah, e vai indo, né? A vida cristã da pessoa vai se tornando uma mera reprodução de costumes, sem profundidade, sem conhecimento. E era totalmente o meu caso. Com 12 anos eu já cantava na Santa Missa. Eu amava cantar na missa, pra mim era uma realização. Eu amava cantar, né? Então, cantar na missa pra mim era uma realização. Só que eu não tinha convicção de nada disso, como eu disse pra vocês. Eu vou desligar esse ventilador, porque tá fazendo um barulho chato. E aí, eu entrei na adolescência. Com 13, 14 anos, eu comecei a me desviar um pouco do caminho. Por que um pouco? Porque assim, eu não cheguei a me tornar aquela feminista, aquela revoltada, aquela que nunca mais quer ir na igreja. Eu continuei indo na igreja normalmente. Eu tinha alguns valores, inclusive, que minha mãe tinha passado pra mim, como, por exemplo, viver a castidade, eu achava bonito. Eu tinha alguns valores, assim, essenciais, que pra mim eram inegociáveis. Graças a Deus ainda que eu tinha esses valores que minha família me passou. Mas eu não entendia. Eu tinha, mas também eu não entendia a necessidade de pensar assim. Eu não sair por aí numa vida libertina, promíscua. Não, eu não tive nada disso. Apesar de eu não ter me revoltado, acredito que muitos jovens também passaram por isso. Eu comecei a ir na onda de algumas amigas minhas que falavam que a gente tinha que namorar, que a gente tinha que ficar, que a gente tinha que dar o primeiro beijo. E tudo isso era a minha vida ali com 13, 14 anos. Começou a repercutir todas essas ideias na minha vida. E eu não fui uma radical, mas foi adentrando lentamente todos esses pensamentos na minha vida. E como eu não tinha uma base muito sólida, como eu não tinha um conhecimento muito profundo da fé, eu me deixei levar. E aí com 15 anos eu tive o meu primeiro namoro. Eu já tinha ficado, tá? Com 15 anos eu já tinha ficado. Mas eu tive o meu primeiro namoro. Um namoro que eu coloquei no pedestal, no alto de um pedestal. E nesse namoro, gente, tinha um grande detalhe que na época pra mim não importava, que eu não via problema, que era o fato dele ser protestante e toda a família ser muito protestante. E eu entrei nesse relacionamento. Claro que quando a gente entra no relacionamento a gente espera que ele dure pra sempre, ainda mais na adolescência. Mas eu não tinha noção de como impactaria na minha vida esse relacionamento. E comecei a namorar com 15 anos esse jovem. Minha mãe, minha avó ficaram um pouco preocupadas, né? Elas pensaram, poxa, a gente é católica, né? Será que vai dar certo isso? Mas a gente não sabia, nessa época, que esse moço tinha uma família protestante num nível, assim, hardcore, sabe? Que não ia aceitar o namoro dele com uma católica. Então, vão criando esse cenário na cabeça de vocês. Uma moça jovem de 15 anos namorando um protestante cuja família não aceita uma católica como namorada. E aí qual que vai ser a ação da família e a ação dele? Tentar fazer com que eu me torne evangélica. Então foi esse o cenário dos meus 15 anos. O problema é que foi se estendendo. Então eu tinha 15, 16, 17 e eu namorei esse jovem por 3 anos. E nesses 3 anos eu tive uma experiência de um relacionamento muito conturbado, um relacionamento imaturo, um relacionamento de briga, de ciúme, aqueles probleminhas de adolescente, sabe?
E é um dos motivos que eu não indico o relacionamento na adolescência. Na adolescência a gente não tem maturidade. A adolescência é um momento propício pra gente estudar, pra gente se buscar o autoconhecimento. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal falando sobre relacionamento na adolescência, se pode ou não pode. E nesse vídeo eu explico melhor a minha opinião sobre isso, e eu acredito que essa seja a opinião também da nossa fé, né? É isso que Deus espera de nós. Então, se você quiser assistir esse vídeo, se você tiver aí com dúvidas sobre relacionamento na adolescência, eu te convido a assistir. Porque realmente eu tive uma experiência péssima e não recomendo pra ninguém. Pra ninguém. Recomendo que os adolescentes busquem autoconhecimento, busquem outras coisas a serem feitas, desenvolver habilidades, hobbies, mas deixa o relacionamento para um outro momento. Deixa o namoro para um momento onde você realmente vai ter maturidade, onde você realmente vai ter visão de futuro. Porque pra mim foi uma experiência terrível. Porque foi um relacionamento, de certa forma, abusivo psicologicamente. A gente brigava todos os dias, eu chorava, gente, quase todos os dias. Eu tinha ciúme, ele tinha ciúme, aquela coisa horrorosa, aquela coisa horrível, que não faz bem pra ninguém. Fora isso, fora essa parte, né, de ser muito imaturo, ele ainda me pressionava pra me tornar protestante. Então, toda a família fazia uma pressão nele e ele me pressionava pra me tornar protestante. Pra parar de ser pressionada por ele, eu fiz uma promessa. Eu falei pra ele assim: ó, você quer que eu vou na igreja protestante? Mas minha mãe não deixa. Eu fui espertinha, ó, eu falei, minha mãe não deixa. Então o que a gente vai fazer? Quando eu fizer 18 anos, eu vou. E aí eu fiz essa promessa, eu tinha 15 anos, 16, eu falei, 18 tá longe ainda, né, nem preciso me preocupar. Porque na realidade eu não queria ir nessa igreja protestante. Apesar de eu ser uma católica morna, gente, eu gostava de ir na igreja católica. E eu sabia que se eu fosse lá, eles iam querer me fazer com que eu me tornasse protestante. E não é o que eu queria, não é o que eu tinha vontade. Eu queria continuar sendo católica, eu queria continuar. Fora que eu sou uma colérica terrível e eu odeio que alguém me force alguma coisa. Então eu fiquei assim, como assim você quer que eu me torne protestante? Eu ficava brava, sabe? Eu tenho meus valores, quem é você pra mudar meus valores, assim? Eu ficava brava. Então eu fiz essa promessa, com 18 eu já vou ser maior de idade, então eu vou na sua igreja. O problema, gente, é que o tempo passa e os 18 chegaram. E quando eu estava prestes a completar meus 18 anos, ele começou a me pressionar muito, de um modo assim, todos os dias. E você vai na minha igreja, minha família tá te cobrando, e aí, você vai, que dia que você vai fazer 18, assim que você fizer 18 você vai ter que ir, porque se você não for, minha família vai brigar comigo, a gente vai ter que terminar, e aí toda aquela pressão. E aí, o que aconteceu? Eu não queria fazer 18 anos. Minha mãe, minha família não sabia dessa promessa que eu tinha feito a ele. E todo mundo começou a achar estranho, porque eu falava, eu não quero fazer 18, ai, tomara que não chegue meus 18. Eu comecei a realmente ficar com medo de fazer 18 anos. Os meus 18 anos foram horríveis. Foi horrível, né? Porque eu tinha essa pressão, que assim que eu fizesse 18 eu ia ter que ir na igreja protestante. Fiz 18, a pressão aumentou, foi uma época difícil pra mim. Eu fiquei muito chateada. Eu chorava, fiz 18 anos chorando, assim. Ai, não acredito, vou ter que ir nessa igreja, senão a gente vai terminar. Toda aquela coisa, né? Fim do mundo, pra adolescente e tal. E aí, eu tinha que cumprir a promessa. E falei pra ele, eu vou na sua igreja. Só que eu falei o seguinte, eu vou, mas se eu não gostar, eu não vou nunca mais. E aí ele falou, não, tudo bem, então tá, combinado. Só que assim, eu sabia que eu não ia gostar. E eu não queria ir, né? Então eu falei isso pra eu ter uma justificativa pra eu não ir mais, assim, né? Depois é só falar que eu não gostei e eu não vou mais, porque ele falou que tudo bem. E aí eu fui, gente. Foi muito humilhante pra mim. Vou ser sincera aqui e abrir meu coração com vocês. Foi muito humilhante porque, primeiro ponto, eu tive que usar uma roupa que na época eu não buscava modéstia, tá? E eles me deram uma roupa, a família dele me deu uma roupa que era um vestido tubinho. Pra mim isso nem é modéstia, é vestido que cola no corpo, mas era um vestido tubinho, assim, justo, que vinha abaixo do joelho. E ele era um tom da cor da minha pele, então eu ficava totalmente apagada. Ele era um tecido mole que marcava o corpo, assim, sabe? Uma coisa feia. Foi o vestido mais horrível que eu já usei na minha vida. Não é por nada, não. E ele era cheio de uns furinhos, assim, um furinho... mas não que mostrava nada, né? Mas ele tinha todos uns furinhos assim. E ele tinha um babado no final. Era um vestido horrível. Eu me senti horrorosa naquele vestido.
E eu tive que ir com ele, gente. Eu tive que ir por pressão deles, por pressão dele. E eu fui com aquele vestido. Então, assim, foi humilhante pra mim. Eu cheguei lá com esse vestido. Cheguei lá, assim, com uma cara de tacho, todo mundo olhando pra mim. Era uma igreja que chama Congregação Cristã do Brasil. E essa é uma igreja, assim, muito cheia de regrinhas. Porque tem que ficar mulher de um lado, homem do outro, aí não sei o quê. Cheia de uns coisinhas lá. Com todo respeito. E aí minha mãe, ela sabia que eu ia na igreja, né? Eu contei pra ela, chorei muito. E ela foi tranquila, assim. Ela falou que não gostaria que eu fosse, mas que ela me dava liberdade. E aí, o que ela fez? Ela me deu liberdade, mas ela recorreu à Virgem Maria, que não desampara, gente. O que ela fez? Ela colocou um terço. Tem um aqui, né? Pra eu exemplificar. Ela colocou um terço na minha bolsa. E eu fui. Nem fiquei sabendo que ela pôs o terço na minha bolsa. Só fui. Aí cheguei lá no culto, tamo lá no meio. E daí uma parte que ele vai proclamar a palavra, né? O pastor lá. E aí ele pegou a Bíblia assim e falou: nossa, agora nós vamos ler uma passagem. Aí abriu lá e tal. Foi nessa hora que eu fui tocado por Nossa Senhora. E eu não acreditava. Sabe por quê? Porque olha o tamanho das Sagradas Escrituras, gente. Olha o tamanho das Sagradas Escrituras. Olha o tanto de passagem, olha o tanto de livro, olha o tanto de coisa que tem no Evangelho pra ser lida. Sabe o que eles leram naquele dia que eu fui? A passagem das bodas de Caná. Para eles, isso pode não significar nada, mas para nós católicos, para nós que somos devotos da Virgem Maria, para nós que acreditamos na intercessão de Maria, essa passagem é a passagem oficial em que revela que Maria intercede por nós. Porque Jesus faz o seu primeiro milagre obedecendo a um pedido da sua mãe. Eu fiquei chocada naquele momento. Eu só conseguia pensar e eu realmente percebi que era a Virgem Maria ali. Eu percebi que foi uma ação visível, foi uma ação direta da Virgem Maria me resgatando, me puxando de volta para a fé católica, da onde eu nunca teria que ter saído. Eu nunca teria que ter ido numa igreja que não fosse a católica. E ela estava ali, num lugar onde a rejeitam, num lugar onde dizem que ela é uma mulher qualquer, num lugar aonde zombam da Santíssima Virgem Maria, onde não aceitam os dogmas, aonde falam mal dela. Ela foi lá para me resgatar. Ela foi lá para acordar, para abrir os meus olhos. E esse dia foi muito impactante para mim, eu ter percebido a ação direta da Virgem Maria na minha vida. Foi muito impressionante ver como que ela não desampara os seus filhos, ela não desampara aqueles que realmente pedem. Minha mãe pediu com fé, minha mãe colocou um terço na bolsa e ela realmente foi me acompanhando. E aí naquele dia eu tive a convicção de que eu precisava me tornar uma católica de verdade, que eu precisava ter uma vida cristã, uma vida de entrega a Jesus, de conhecimento da fé que eu professava. E aí saindo do culto eu saí muito impactada, muito emocionada por ter visto a ação da Virgem Maria e disse pra ele, pro namorado da época, que eu não tinha gostado. Contei pra ele sobre essa experiência, falei, né? Pra ele não mudou nada, ele não acredita, não acreditava. E nisso a gente terminou, passou um tempo, a gente terminou. Nesse meio tempo, várias vezes ele atacava a minha fé. Ah, mas como você pode acreditar nessa Maria? Como que você pode achar que ela intercede? Como você pode falar que ela é sua senhora? Ele ofendeu muito a minha fé. Ele me ofendeu muito, por várias vezes, com perguntas desse tipo. E eu comecei a perceber que eu não conhecia a fé católica, porque eu não tinha argumentos para rebater. Ele falava: ah, mas Maria tá morta. Ah, mas Maria não intercede. Ah, mas a gente tem que ir direto a Deus, porque tá na Bíblia. Ah, mas vocês são adoradores de imagem, porque não pode ter imagem, porque Jesus fala, porque Deus fala lá em Êxodo que não pode ter imagem. E aí, né? Como você me explica isso? E eu não sabia, né? Eu não sabia explicar mesmo. Aí eu comecei a ficar preocupada. Eu falei: gente, como que eu vou ser católica? Eu sei da ação da Virgem Maria na minha vida, mas eu não sei explicar. Eu não sei defender. Eu mesma não tenho a convicção que eu deveria ter. E aí eu comecei a estudar a fé católica. Peguei livros, catecismo, comecei a me aprofundar. E nisso, gente, começou a acontecer a minha conversão. Depois de um tempo eu conheci o Lucas, que eu vou deixar para um outro vídeo pra gente conversar sobre isso, onde eu vou contar pra vocês
como que foi esse processo de início de namoro, como que foi a intercessão de São José, porque também tem a intercessão de São José no meu relacionamento com o Lucas. Eu vou deixar isso para um outro vídeo. E depois que aconteceu tudo isso, que a gente terminou, que passou, né, o culto protestante, o que aconteceu? Eu fui num evento católico aqui em Ribeirão Preto chamado Manifesto. E nesse evento teve um momento de oração muito forte que aconteceu com os jovens sarados. E nesse evento eu tive minha primeira experiência assim com Jesus. Tive uma experiência muito profunda. E a partir daí eu comecei a buscar Jesus todos os dias. Eu comecei a ler a Bíblia. Eu li o Evangelho inteiro, assim, em questão de 2 meses. Foi uma coisa muito louca. Eu lia todos os dias. Eu rezava todos os dias. Eu tinha sede da Eucaristia. Eu tive realmente um encontro com Deus nesse evento, que foi logo em seguida de tudo isso que tinha acontecido. E eu tava muito triste, gente. Porque foi muito difícil esse término. Eu colocava esse namorado num pedestal. Eu achava que ele era a única pessoa que existia no mundo. Então esse relacionamento, o término desse relacionamento foi muito complicado pra mim. Teve um dia que eu estava rezando, né? Como eu disse, eu estava lendo a Bíblia direto. Teve um dia que eu estava rezando e eu resolvi ler a Bíblia. E aí eu fiz aquela famosa coisa, né? De você pegar, fechar, rezar e abrir uma coisa aleatória. E eu abri uma passagem na Bíblia que eu tive certeza que Deus estava falando comigo. E realmente estava. Deus fez uma promessa pra mim. E eu vou ler aqui pra vocês o que ele falou. É muito bonita essa passagem, é maravilhosa. Por um momento eu te havia abandonado, mas com profunda afeição eu te recebo de novo. Em um acesso de cólera volvi de ti minha face, mas no meu eterno amor tenho compaixão de ti. Vou fazer hoje como no tempo de Noé. Tal como jurei então que o dilúvio de Noé não mais se abateria sobre a terra, do mesmo modo faço juramento de não mais me irritar contra ti, e de nunca mais te atemorizar. Mesmo que as montanhas oscilassem e as colinas abalassem, jamais o meu amor te abandonará, e jamais meu pacto de paz vacilará, diz o Senhor que se compadeceu de ti. Infeliz, sacudida pela tempestade e sem alívio, eis que te vou construir em pedra de jaspe e preparar teus alicerces de safira. Farei tuas ameias de rubis, as portas de cristal e todo um recinto de pedras preciosas. Todos os teus filhos serão instruídos pelo Senhor, e a felicidade deles será grande. Tu serás fundada sobre a justiça, serás isenta de qualquer opressão, nada terás a temer. De todo o terror, pois não poderá atingir-te. Se te atacarem, não será de minha parte. Teus agressores sucumbirão diante de ti. De fato, fui eu quem criou o ferreiro que sopra sobre o fogo de brasas, e dele tira as armas trabalhadas pela sua arte. Também fui eu quem criou os demolidores para destruir. Qualquer arma forjada contra ti se verá destinada ao insucesso, e na justiça ganharás causa de qualquer língua que quiser acusar-te. Tal é o apanágio dos servos do Senhor, tal é o triunfo que lhes reservo, diz o Senhor. Eu fico arrepiada até hoje de ler essa passagem, porque na época eu tive certeza que era uma mensagem de Deus pra mim. E até hoje eu tenho a certeza que é uma mensagem de Deus pra mim. Deus falou claramente, né? Por um momento eu havia te abandonado, mas te recebo de novo com profunda afeição, com profundo amor. E foi bem assim. Até aquele momento eu tava me sentindo muito sozinha. Eu não tinha a vivência plena da fé, eu não tinha uma fé sólida, verdadeira, um conhecimento daquilo que eu professava, do catolicismo. Eu tinha uma vida realmente, assim, muito distante de Deus, apesar de me dizer católica. Eu não tinha vida de oração. E aí, Deus me fala isso. Deus me fala que nunca mais iria me atemorizar, que o amor dele jamais iria me abandonar e que o pacto de paz jamais iria vacilar. Então aqui eu tive certeza que Deus estava comigo e comecei minha jornada de vida cristã. Foi assim que eu comecei a minha jornada de vida cristã. Comecei a ir à missa, comecei a estudar sobre o catolicismo, tudo que eu já falei pra vocês. E eu vou contar aqui pra vocês uma coisa que eu nunca contei pra praticamente ninguém, publicamente, assim, né? Só a minha família que sabe. Porque eu tinha medo das pessoas não acreditarem, de acharem que é coisa da minha cabeça e tudo mais. Mas eu pensei muito bem e refleti que eu realmente passei por isso. Não foi coisa da minha cabeça. Foi uma mensagem de Deus, eu não tenho dúvidas. Foi uma situação que eu vivenciei e que eu tenho plena convicção da veracidade. E aí, quem quiser acreditar, pode acreditar. Quem não quiser também, fica à vontade.
é livre para não acreditar. Mas o que aconteceu? Quando eu tava passando por esse processo de término, eu tive um sonho. E ao longo da minha vida, gente, eu já tive muitos sonhos que se concretizaram. Eu tenho, assim, a plena convicção que Deus se comunica comigo através dos sonhos. Várias vezes isso já aconteceu. Eu não vou ficar aqui contando os meus sonhos, né? Mas eu posso falar pra vocês que eu já tive vários sonhos que se concretizaram, que revelaram coisas sobre o que fazer. E um deles, que é o que tem a ver com esse processo de conversão que eu tive, foi quando eu estava terminando esse relacionamento. Eu tinha já ido à igreja com ele, só que a gente ainda não tinha terminado. Tava num processo assim, termina ou não termina, ele não queria terminar e eu queria, e aí depois ele não queria, ele queria e eu não. Enfim, demorou um tempo pra gente terminar, conseguir terminar. E nesse meio tempo eu tive esse sonho. Eu sonhei com ele, e nesse sonho eu estava vestida de noiva, e ele estava de noivo, ele estava de terno. Só que ele falava assim pra mim: olha, a gente não vai poder casar. E aí eu olhava, por quê? Por que a gente não vai poder casar? Aí ele só falava assim: eu não sei te explicar, mas eu vou te falar pra você abrir Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 4. E acabou o sonho, gente. Eu lembro perfeitamente que nessa noite eu não sonhei mais nada. Eu não me lembro de ter sonhado mais nada. Foi o único sonho que eu lembro que aconteceu. E quando eu acordei de manhã, a primeira coisa que veio à minha cabeça foi Apocalipse capítulo 21, versículo 1 a 4. Eu lembrei assim que eu acordei, de tão realista que foi e de tão impactante que foi. E aí é claro que a primeira coisa que eu fiz na hora que eu acordei foi pegar a Bíblia e abrir em Apocalipse capítulo 21, versículo 1 ao 4. Vamos lá. Olha o que dizem essas palavras. Vi então um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar já não existia. Eu vi descer do céu, de junto de Deus, a cidade santa, a nova Jerusalém, como uma esposa ornada para o esposo. Ao mesmo tempo, ouvi do trono uma grande voz que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. Habitará com eles e serão o seu povo, e Deus mesmo estará com eles. Enxugará toda a lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, nem luto, nem grito, nem dor, porque passou a primeira condição. Essa é a palavra que Deus me revelou naquela noite. E na época eu não entendi. Mas depois que tudo aconteceu, principalmente depois que eu comecei a namorar o Lucas, que eu comecei a ter meu apostolado, todas as coisas foram fazendo sentido em relação a essa palavra. Até aquele momento que eu estava naquele relacionamento, que eu estava naquela situação de não saber se eu ficava com ele, não saber se eu ia na igreja dele ou não, tudo aquilo que vocês já ouviram, eu chorava muito. Eu estava sofrendo muito, eu tinha muita tristeza no coração. E Deus, através dessa palavra, estava querendo me dizer que viria uma nova Jerusalém na minha vida. Viria um novo momento da minha vida. Que já não haveria dor, não haveria choro, não haveria lágrimas. Deus estava me mostrando nessa passagem que aquilo iria acabar, que aquele relacionamento tinha que acabar, que aquilo, tudo que eu estava vivendo ia acabar, que agora eu teria um novo momento na minha vida, um momento com Deus, um momento em que eu me dedicaria a Deus, que eu começaria a minha vida cristã de verdade. Então ficou separado o momento da velha Jerusalém, a velha terra, aquela terra onde havia dor, onde havia sofrimento, onde eu estava distante de Deus, onde eu colocava o namoro num pedestal, onde eu só sofria, só chorava todo dia de briga, de angústia. Aquilo ia acabar. E o que ia começar? Ia começar uma vida com Deus, que não é uma vida isenta de sofrimento, mas o sofrimento com Jesus tem sentido. O sofrimento com Jesus é leve, o meu fardo é leve, é o que ele fala. Então depois eu fui compreendendo tudo isso, né, o significado dessa passagem, e eu quis partilhar isso com vocês. É uma partilha inédita, eu nunca contei isso publicamente. Como eu disse, eu tinha medo das pessoas acharem que é invenção minha. Mas agora não tem não, se alguém achar, tudo bem, se não achar também, legal. O que importa é que é um testemunho. Se Deus me comunicou isso através do sonho, não tem por que eu não contar isso pra vocês. Que pode tocar no coração de muita gente.
E essa passagem, ela também pode ser pra você, né? Não foi só pra mim, pode ser pra você que talvez está passando por um momento assim, um momento de dor, de sofrimento, um momento distante de Deus, um momento de deserto espiritual. E Deus tá te fazendo um convite talvez agora, através dessa passagem, pra você também fazer a vontade dele, fazer o que é certo. Depois que eu entendi que eu precisava tomar uma decisão naquele momento e escolher Deus, porque até o momento eu não estava escolhendo Deus, eu estava escolhendo um relacionamento, eu estava colocando uma pessoa no lugar de Deus, eu estava pecando contra o primeiro mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então entendem a gravidade disso? Talvez hoje muitos aqui estão colocando outras coisas no lugar de Deus, um trabalho, uma faculdade, uma pessoa. A gente tem que pôr Deus no centro da nossa vida. E essa é a grande conversão que a gente pode ter. A verdadeira conversão acontece aí. Não acontece só no falar, eu me converti. Não. Acontece quando você coloca Deus em primeiro lugar da sua vida. Quando você passa a buscar Deus acima de tudo. Os sacramentos, o conhecimento da fé. E assim foi comigo. Não é uma história, como eu disse, de muitas grandes coisas, né? Eu não era uma devassa, de repente me tornei uma santa. Eu estou em constante processo de conversão. Isso é uma coisa que eu queria finalizar esse vídeo dizendo pra vocês. Que eu tô num constante processo de conversão. Depois daí, eu não fui num caminho linear. Eu caí muito, gente. Eu falhei muito, eu me distanciei de Deus. Eu coloquei outras coisas no lugar de Deus de novo. Coloquei o meu trabalho. Aí voltei, enxerguei de novo Deus. Enxerguei que eu tinha que colocar Deus no centro de novo. Mas Deus não desampara a gente. Se a gente é sincero, se a gente coloca... Se a gente está disposto a ter uma vida cristã verdadeira, não só de reprodução de costume, não uma vida morna, mas realmente que busca Deus acima de tudo, cumprir seus mandamentos, Ele nos dá a graça, Ele nos dá a força. Assim foi comigo e assim será com você, que se decidir a partir de hoje também viver esse processo de conversão. Um processo de conversão que não está baseado em situações sobrenaturais e mirabolantes. Não. O nosso processo de conversão acontece a partir da nossa decisão. Decisão de amar a Deus, decisão de buscá-lo acima de todas as coisas, decisão de colocá-lo no centro da nossa vida, de buscá-lo, de rezar, de buscar a Eucaristia, de confessar. Essa é a verdadeira vida cristã. E a verdadeira vida cristã se dá no cotidiano, nas renúncias cotidianas, nas decisões cotidianas. Assim foi comigo. E ainda é. Eu estou em constante processo de conversão, então o meu relato não acaba aqui. Eu tenho que estar em constante vigilância, em constante oração, para que eu não caia de novo, para que eu não coloque outra coisa no lugar de Deus de novo. E eu não vou me estender mais, eu poderia dizer muita coisa aqui ainda, nossa senhora, mas eu não vou me estender mais, a gente vai ter oportunidade de conversar sobre esses temas, né? Eu vou ter oportunidade de contar outros momentos da minha conversão, da minha história, né? Teve um momento que eu descobri o Opus Dei, São José Maria Escrivá, enfim, teve muita coisa ainda, mas o centro do meu relato de conversão é esse. Quando eu fui tocada por Nossa Senhora em um culto protestante, passei a estudar a fé católica, depois ainda criei a Sabedoria Católica, que foi a minha página no Instagram que viralizou em tão pouco tempo. Tinha mais de 100 mil pessoas me acompanhando, depois foi chegando mais gente. E é isso, hoje estamos aqui. Estou aqui falando com você. Como que Deus é bom, né? Em tudo dai graças. E é isso, gente. A questão eu não quero ser santa pela metade, eu quero tudo, como dizia Santa Teresinha. A gente precisa querer tudo. A gente precisa querer renunciar tudo por Jesus. Tudo. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quero que vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Não deixe de curtir esse vídeo, compartilhe com mais pessoas. E comenta aqui também a sua conversão, se você tem alguma história de conversão, se você também tem alguma história com a Virgem Maria, eu gostaria muito de ler. Eu vou ler cada um dos comentários que vocês deixarem aqui. Então é isso, se inscrevam no canal, me sigam no Instagram se vocês não me seguem ainda, lá eu posto bastante coisa todos os dias. E é isso, gente. Espero muito que tenham gostado e não duvidem da intercessão de Maria. Não duvidem, porque ela vai até mesmo no lugar onde ela é rejeitada para salvar os seus filhos. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye!